Onde foi que tu achou essa bicha, hein? Hein? Lançou a novidade. Achei o quê? Tem. Já caiu o rei pra eu ter achado em qualquer lugar. Mas não, Não foi comprar, meu amigo. mas não precisa andar com escurriteamento assim não, meu amigo. Hein? Anda direitinho, não precisa se Não escurritear. tem moto pra eu andar assim sem escurriteamento. Comprei escurritear e andar de cacete metido nela. Oxô. Quem? Oi? Tu parece que com essa moto nem escuta mais o caba. Eu Escuta. quero te suntar pra quê, mas só quero suntar a zoada de minha moto agora. Ande pelo menos devagar, moço, pra tu não ir se esbagaçar. Eu tô andando correndo. Mas não precisa tu se esbagaçar desse jeito, não. Oi? Que bagaço é esse? O que foi que aconteceu em tua vida, rapaz? Bagaço, ela me bagaça. Poxa, Me deu 200. é o quê? É o dinheiro que eu não dava, que eu achava, velho. O que foi que aconteceu? Não, isso é um dragão. Eu comprei com um jumento. Será que aguenta trilha? Será que aguenta trilha? Todo mundo tá curioso, parece que a bicha é potente, aguenta trilha. Se aguenta? Sim. A moto aguenta tudo no mundo.